o líder vai fracassar não é quando ele vai tomar a decisão errada. O líder vai fracassar quando ele não tomar decisão nenhuma. Hoje, no Liderança Sem Rodeios, eu recebo um executivo de RH que atua numa empresa global, mundialmente conhecida, com uma operação extremamente complexa e altamente lucrativa. Mas não foi por causa nem do currículo e nem da empresa que eu o convidei. Foi porque ele quebra todo o estereótipo da liderança clássica que a gente conhece. Aquele líder altamente, naturalmente comunicativo, expansivo e dominante. Samuel se denomina como introvertido e tímido por natureza. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso episódio. Como uma pessoa que se considera naturalmente tímida consegue galgar posições sendo uma pessoa influente, que ocupa espaços estratégicos e consegue liderar em ambientes de alta complexidade. Samuel, seja bem-vindo a mais um episódio do Liderança Sem Rodeios. Muito obrigado, Dani, é um prazer. Fiquei muito feliz com o convite. Obviamente, né, a sua apresentação já me deixa totalmente à vontade para ficar no meu elemento aqui de timidez, mas vai ser um prazer tentar contribuir com todos que estão nessa jornada, né? Eu tenho certeza que tem insights relevantes, admiro muito o seu trabalho, já tivemos oportunidades, né, de nos cruzar aí profissionalmente em outras situações, eu estou bem à vontade aqui para esse momento. Então vamos começar com sua trajetória de liderança. Lá no começo, né, profissional, sua carreira profissional, você já se imaginava líder? Não, de forma alguma. Eu tenho uma origem que, na verdade, eu me imaginava sempre no dia seguinte. Nunca daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, muito menos em posições estratégicas e de destaque. Eu considero que depois de ali uma educação básica, escola pública, aquele planejamento profissional para poder ter um trabalho e fazer a faculdade depois, as coisas chegam no lugar e aí a gente obviamente começa a expandir um pouquinho os horizontes, né? Assim, mas o meu objetivo, o meu foco, ele estava sempre muito no curto prazo, em fazer o melhor trabalho que eu pudesse fazer naquele momento para aí sim conquistar um reconhecimento e dar mais um passo. E a partir desse processo, dessa trajetória profissional, quando é que você começou a despertar para esse elemento da liderança, para esse processo de que, opa, eu acho que isso aqui é um bom caminho, é uma boa trajetória? Legal. Aí eu acho que eu tenho que começar a entrar um pouquinho na minha história e entender um pouco da linha do tempo das coisas aqui, né? Assim, eu vim em escola pública, vim numa educação muito simples, como eu disse, mas eu tive uma oportunidade no 2º grau de fazer um curso técnico. Na verdade, de ter uma bolsa e através desse subsídio eu busquei uma formação técnica para conseguir um trabalho. Eu estudei informática, totalmente diferente da área que eu estou hoje, mas era um excelente plano, a gente está falando de uma decisão tomada em 1999. Era um excelente plano para aquele momento, para a gente conseguir um trabalho, não era tão quente como é hoje o mercado de tecnologia, e foi exatamente o que aconteceu. Depois de algumas aventuras ali, de algumas andanças em áreas diferentes, inclusive na área de tecnologia, aos 21 anos eu consegui uma oportunidade ali maravilhosa que mudou a minha vida, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, que foi um trabalho na Vale. Eu entrei ali num contexto de áreas de gente e gestão, né, atuando ali como um assistente a princípio, muito em função das minhas habilidades com tecnologia, planilhas, e por causa disso eu entrei numa área que acabou convergindo muito com interesses e objetivos ou preferências que eu já tinha mais alinhados assim, com a minha natureza e com os meus gostos, vamos dizer assim, pessoais, transicionando para os profissionais ali. Quando eu entro na Vale, tudo muda muito rápido de figura, porque é um ambiente de alto nível. Gestores exemplares, mentores incríveis, né, pessoas em todas as diferentes prateleiras ali de desenvolvimento e momentos de carreira, que começam a te despertar ali provocações, inspirações, desejos, aspirações de carreira que vão preenchendo, né? E principalmente de forma estruturada, formal, recorrente, a pauta de plano de desenvolvimento. A pauta de plano de carreira. Então, quando você começa a receber feedbacks, ser
convidado a refletir mais sobre a sua identidade profissional, seus pontos fortes, seus pontos fracos, trabalhar o autoconhecimento, né, realmente de uma maneira estruturada. E você começa a perceber que existem oportunidades de crescimento a partir do momento que você conseguir crescer no sentido de caixa de ferramentas mesmo, né? Aprender novas habilidades, desenvolver novas capacidades, portas vão se abrir para você. É uma motivação totalmente diferente daquela de quem está vendendo almoço para comprar janta, de quem está simplesmente buscando uma sobrevivência profissional, vamos dizer assim, né? Então, me considero, primeiramente, muito privilegiado por isso. Obviamente, todo mundo que está consumindo esse conteúdo, que está assistindo essa conversa aqui nesse momento, também tem acesso a essas mesmas reflexões. Então, acho que a gente tem que se colocar todo mundo ali no mesmo patamar nesse sentido, isso é muito importante, para a gente entender que, a partir do momento que você consegue organizar objetivos com autoconhecimento, pezinho no chão no ponto de vista de entender, obviamente, os seus elementos, entender, obviamente, as suas inclinações, entender, obviamente, os seus desejos. E aí você buscar ferramentas e buscar aprendizados, eu não enxergo barreiras, não enxergo limites. Então, diretamente a sua pergunta, meu primeiro objetivo não era, quando eu comecei a pensar no longo prazo, não era me tornar um líder. O meu objetivo era crescer, era prosperar, era ter acesso a desafios maiores. Talvez no mundo corporativo, há 20 anos atrás, fosse bem mais difícil enxergar isso numa carreira técnica do que hoje, tá? Eu não acho que hoje existe essa imposição. Se você quer ter sucesso profissional, você precisa ser um gestor. Isso já é ótimo, já liberta a gente de muita coisa, né? Mas talvez há 20 anos atrás a gente vivesse essa crença de uma maneira muito maior. Enfim, eu comecei a estabelecer, sim, objetivos de, olha, daqui a 5 anos eu quero estar em tal cargo. Daqui a 10 anos talvez eu possa ter tal remuneração. E essas coisas passavam em algum momento, sim, por chegar num cargo de liderança. E aí abriu um paradigma gigantesco para mim, porque realmente nunca me enxerguei numa... Eu era aquela pessoa de sentar nas últimas posições da sala de aula, assim, de só falar se for obrigado, muito, muito fechado, muito introvertido mesmo. Ainda que isso cause estranheza para pessoas que me conhecem até bem, assim, porque dentro da minha bolha, dentro do meu ciclo, eu realmente me comunico bem, eu sempre li muito, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir com as pessoas, mas é dentro de uma bolha muito limitada, que é a questão do introvertido, né? Assim, então, quando eu comecei a perceber que para conquistar esse espaço que eu ia buscar, para conquistar esses marcos profissionais que eu gostaria de conquistar, eu iria precisar passar por posições de liderança e aí eu iria precisar desenvolver toda essa vertente que eu não tinha. Realmente eu enxerguei que era um caminho de longo prazo e não algo de curto prazo, como muitas vezes as pessoas pensam, né? Eu acho que nessa primeira parte que você falou, a gente tem um aprendizado muito interessante. Você teve a oportunidade de entrar numa Vale que já tem todo um processo estruturado de autoconhecimento, o PDI, feedback. Mas independente disso tudo, você tinha muita clareza a partir desse processo de reflexão, de metas, de desafios, aonde eu quero, né, qual é o próximo cargo, daqui a quanto tempo eu quero chegar lá, quanto eu quero ganhar. Então, acho que tem 2 coisas importantes aqui que te ajudaram a galgar essa sua trajetória. A primeira é ter esse nível de, né, o parar para a gente refletir sobre a gente mesmo. Quem somos nós, quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos fortes e fracos. E talvez quando a gente está no início da carreira seja mais fácil, porque a gente ainda se enxerga como um aprendiz. Junto com isso tudo, você ali tinha uma estrutura de plano de ação e de feedback que a partir do momento que você construía isso com o seu gestor e se empenhava em fazer, né, você era visto como uma pessoa que tinha ali um desempenho, uma performance cada vez melhor. E a gente sabe que as empresas hoje, elas premiam quem performa melhor.
né? Na verdade, a vida premia quem performa melhor, não é só a empresa, né? A Com vida certeza. performa. Então, ter metas estruturadas, autoconhecimento, ter essa disciplina de ajudar a chegar lá e entender que existia uma lacuna, e essa lacuna era a longo prazo, fez com que você, né, impulsionasse a sua carreira ao longo dessa trajetória. Pois bem, você entendeu que existia uma lacuna, né? Essa lacuna, pelo que você me falou, estava relacionada a processos de comunicação. E como que você fez para superar essa lacuna, né, ou para desenvolver esse elemento da comunicação para chegar, né, para ir galgando novas posições e chegar onde você pretendia? Olha, a gente pode sim resumir a processos de comunicação, mas a verdade é que é uma fila, né? Quando você resolve um gap, já tem outro ali instalado na sua frente para você perseguir. E em todos os casos o processo é o mesmo. Eu vou trazer um exemplo que para mim foi muito emblemático, que está associado com fala em público, sim, mas está associado também com performance em reunião, está associado com capacidade de dar um treinamento, está associado com capacidade de influência, mobilização, né? Assim, tem ali todo um conjunto de habilidades que para mim, parecia uma realidade muito distante. E aí eu estava naquele momento, nos meus primeiros anos de Vale, entrando também na faculdade. Eu comecei a faculdade um pouco mais velho, portanto. O meu drive inicial, a minha tendência inicial era a de, cara, eu tenho que priorizar o trabalho, a faculdade é uma necessidade, não só para aprendizado, mas o diploma também iria se tornar um gargalo eventualmente na carreira. E aí o que eu fiz foi sair de uma zona de conforto onde basicamente, vamos colocar um trabalho em grupo. Eu estava lutando para fazer todo o trabalho textual, que eu tinha uma facilidade incrível para fazer a pesquisa, colocar aquilo no papel, escrever tudo bem, e pagar as pessoas para eu não ter que apresentar o trabalho lá na frente, para uma postura totalmente oposta. Eu era voluntário para apresentar tudo que eu pudesse apresentar na faculdade. Fazendo trabalho extra que não valia ponto, trazendo conhecimento. Na época eu atuava com logística ferroviária na Vale, era um tema super interessante dentro da grade e de algumas disciplinas que estavam sendo... Eu trouxe todo um material de pesquisa, de apresentação, combinei tudo com a empresa, o que podia compartilhar, o que não podia, para trazer informações sobre o setor ferroviário. Eu acabei apresentando isso para todas as turmas do curso de administração da PUC aqui em BH. Então, assim, eu fui me tirando totalmente da zona de conforto. Eu não tinha clareza de quanto tempo eu precisava repetir esse processo, me expor a essas situações, e eu não sei te dizer em quanto tempo eu virei a chave. Não sei nem se eu virei, na verdade, até hoje. Eu tenho certeza que eu melhorei muito, significativamente, com relação ao ponto de partida. E eu acho que esse é o segredo, né? A gente estava conversando outro dia sobre o desenvolvimento de novas habilidades. Eu fiz uma analogia que eu acredito muito, e o Simon Sinek traz muito essa analogia também em algumas falas dele, com ir à academia. Seu objetivo pode ser estético, pode não ser estético, não importa. Você vai em algum momento ali ficar forte. Em quanto tempo? Treinando quantas vezes por semana? Quais exercícios? Ninguém tem uma resposta clara e objetiva para essas perguntas. O que você sabe é que se você tiver consistência, em algum momento você vai ser diferente do que você começou. Em algum momento você vai estar forte, em algum momento você vai ter atingido um objetivo de performance, de estético, enfim, o que for. Você só precisa acreditar no processo, né? E talvez vai ser difícil até para você ali de dentro perceber que você já virou uma página, que você já atingiu um marco de transformação relevante. Mas certamente, eventualmente, você vai olhar para trás e vai perceber que a distância galgada foi relevante. Então, eu comecei a me jogar nesses processos, não somente na faculdade, estou usando aqui como exemplo, mas principalmente dentro da empresa também, até porque eu entrei num contexto mais técnico, onde eu estava numa zona de conforto da minha introspecção, da minha timidez ali, cuidando de dados, cuidando de planilhas, cuidando de consistência de informação, mas eu queria usar a boa performance que você mencionou em tudo aquilo que eu estava fazendo para abrir portas para atuar em áreas diferentes dentro do meu departamento. Então eu comecei a pedir, à medida que eu ganhava pontinhos com boas entregas dentro do meu escopo. Isso vale para qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento de carreira. Você ganha créditos para você pleitear oportunidades em projetos com escopos, em participações diferentes, temporárias ou definitivas. Então eu comecei a participar em momentos ali, auditorias como auditor,
já ter uma interação com pessoas muito maior. Eu comecei a pedir para participar de projetos de gestão de mudança, fazer apresentações, fazer entrevistas, diagnósticos. Tudo aquilo foi acontecendo gradativamente e foi me ajudando de um escopo, de um elemento externo, onde eu estava buscando essas habilidades fora da organização, fora da empresa, para comprar tickets, para comprar entradas em assignments, em participações em projetos ou processos dentro da empresa, onde eu pudesse também me desenvolver tecnicamente, desenvolver essas habilidades comportamentais para poder me preparar para dar aquele próximo passo estratégico que eu queria dar na carreira, naquele cenário que eu estava. E olha que interessante, você fez um exercício de se expor a algo que não era confortável. E tem muita gente que acha que isso tem a ver só com o seu perfil que é introvertido. Ah, porque ele é introvertido, então é difícil para ele. Na verdade, falar em público, se expor é algo difícil para a grande maioria das pessoas. O meu perfil é diferente do seu, eu tenho um perfil executoraça, né? Super executora, focada em resultado. E eu era a pessoa na faculdade mais calada da turma. Eu sentava na primeira carteira, mas não abria a boca, era só para poder prestar atenção. Isso é extremamente interessante, porque na pós, o que você fez na graduação foi o que eu fiz na pós. Eu fiz uma parceria com a advogada que mais falava na sala, falei, essa aí vai me ajudar. E eu combinei com ela ela me dar os feedbacks, então eu ia fazer a apresentação, na verdade eu combinei com ela que ela só teria que me dar o feedback, eu faria o trabalho, apresentaria o trabalho, e o objetivo era ela me dar o feedback. E foi muito interessante porque na primeira apresentação que eu tive, ela gritou do fundo da sala, Daniele, para de balançar essa mão, a gente tá ficando nervoso com essa mão balançando o tempo todo. Aí o professor, fulana, não fala isso com ela. Tadinha, você vai colocar essa menina na pressão, ela não vai conseguir apresentar. Pois foi ela que pediu o feedback. Se ela não der conta, ela pede para sair. Era igual o Capitão Nascimento, né? Se ela não der conta, ela fala comigo que eu vou e apresento. Então, esse foi talvez a experiência que eu me recorde assim, mais impactante e que me fez, de fato, sair completamente da minha zona de conforto. E hoje, quando eu conto isso, o pessoal fala, mentira, que você não falava, que você não apresentava. Na faculdade, eu só apresentei o TCC porque era obrigatório. Eu nunca me imaginava dando treinamento, conversando com CEOs, diretores, né, com RHs. Eu nunca me imaginava fazendo isso. E esse exemplo que você trouxe me remeteu muito a essa experiência da pós-graduação. Talvez, tem um paradigma aqui, à medida que a gente vai ficando mais maduro, mais experiente, a gente tem menos disponibilidade para se colocar em situações onde a gente não é competente naquela... Exato. E isso é um grande obstáculo para um crescimento, né, sustentável, contínuo e de longo prazo. As pessoas acham que a carreira é construída ali nos 10, 15 primeiros anos. Quantas vezes eu já conversei com profissionais de 35, 40 anos que já estão com um discurso assim, eu não vou chegar ali, né, assim... Cara, você tem quantos anos de carreira? 15? Já parou para pensar que tem mais uns 30 pela frente? Se você não continuar aprendendo a fazer coisas novas, desenvolvendo habilidades que você não tem, e claro, aperfeiçoando as que você tem também, você realmente vai botar um cap, vai botar um teto aí na sua carreira. Agora, se você continuar sistematicamente, incansavelmente, investindo em contratar habilidade, contratar conhecimento, você vai continuar crescendo, não tem como evitar esse ciclo, né? Assim, deixa de investir em desenvolvimento, estagna. Continua investindo em desenvolvimento, continua entregando mais resultado, vai continuar crescendo na carreira. Então, assim, é muito difícil você imaginar, tudo bem, eu tinha ali 21 anos e estava me expondo a um constrangimento, para mim era um constrangimento, e é claro que é mais fácil imaginar uma pessoa de 20 e poucos anos fazendo isso do que uma pessoa de 40. Mas não faz o menor sentido. A única coisa que tem no meio de diferente nessas duas histórias é um ego mais desenvolvido. Exato. Perfeita colocação. Eu acho que tem um elemento que bloqueia o nosso aprendizado, a nossa evolução. Primeiro, quando a gente tem muito sucesso, e junto com o sucesso, né? Aí o sucesso tem a ver com a função que você vai ocupando dentro das empresas, tem a ver com o salário que você ganha, tem a ver com o tamanho do seu time. Quanto maior o time, mais ego, né, determinadas pessoas têm. Então, isso gera.
E quanto mais ego e mais sucesso, mais certezas eu tenho. E chega exatamente nesse ponto que você falou. À medida que a gente tem isso tudo, tenho certezas, tenho equipe grande, tenho cargo grande, e eu paro de escutar, e eu paro de evoluir, eu começo a perder não só talentos, mas as pessoas param de trazer as coisas desconfortáveis para mim. Tem alguns estudos, né, que eles falam muito que a maior parte dos líderes não gostam das pessoas questionadoras ou que trazem os problemas que estão acontecendo. A maioria dos líderes gostam de pessoas bajuladoras. Isso é um grande problema. Com certeza. Porque eu fico cego. O próprio Jim Collins fala muito isso, né? Eu fico cego, eu não consigo enxergar a próxima fase, a próxima camada, o próximo problema que eu preciso resolver, porque a maioria das pessoas prefere colocar debaixo do tapete a falar a verdade. Eu percebo em muitas empresas que falar a verdade acaba sendo prejudicial para a pessoa que está trazendo, né, que coloca aquele processo e fala, opa, eu vou falar. Então, para que o líder ele possa avançar cada vez mais, ele precisa ter uma boa dose de humildade, ele precisa ter muita coragem e ele precisa trabalhar o elemento da vulnerabilidade. Ele precisa ser vulnerável e de entender que eu não sei tudo e pode ser que o que eu sei já esteja obsoleto. Nós estamos entrando numa revolução, né, numa era de inteligência artificial que daqui a pouco muitos líderes estão perdendo os empregos porque a máquina vai substituir. Não a parte humana, mas porque a maioria não faz aquilo que eles deveriam fazer. Então, esse para mim é um grande desafio que a liderança que está hoje dentro das organizações vai precisar vencer. Não tenho dúvida. E eu concordo tanto com o que você trouxe, e é legal ver como é que a gente vai mudando como sociedade, e como essa capacidade de adaptação, ela é fundamental, né? Assim, inclusive para líderes sêniores continuarem prosperando e até mesmo sobrevivendo no mercado. As pessoas falam muito sobre, né, tal geração está chegando agora, é mais difícil. Gente, assim, não precisa nem ser de uma geração mais nova. As pessoas vão caminhando com as necessidades delas e com as expectativas delas ao longo de toda uma vida. Então, antes, talvez a figura do líder era uma figura que tinha que se posicionar como uma figura de força. A incerteza, ela sempre existiu, mas existiu um monopólio maior da informação também. Uhum. E agora a informação é algo muito mais acessível, muito mais até commodity, de certa forma. Então, o líder ele não é mais a fonte de todas as respostas. Ele nunca deveria ter sido, né? Mas era uma consequência meio que natural de um processo de desenvolvimento de senioridade, de experiência profissional associada com o crescimento e com a cadeira da liderança. Então, o líder ele não é mais a fonte de todas as respostas. Ele tem que tomar muito cuidado com essa armadilha de querer se posicionar dessa forma. Não faz o menor, ele não tá ali assegurando nenhuma reserva estratégica de valor. Não é mais o modus operandi, o padrão, a capacidade de fazer uma conta complexa. Não é mais isso que coloca o líder na cadeira de liderança, que coloca o líder numa posição de destaque. Então, se ele tem não somente hoje um elemento humano ali, que sempre foi uma barreira para os líderes que seguiam por esse caminho, mas ele tem também hoje uma demanda dos liderados de ter esse espaço de contribuição, de ter essa troca mais orgânica, mais horizontal, né, de conhecimentos e de capacidades, e o líder ele é muito mais um habilitador de potência, de talentos, do que um maestro, vamos dizer assim, que anota que cada um ali na banda tem que tocar um instrumento, tem que performar em cada momento. Então, assim, são escopos, são realidades, são cenários totalmente diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso no tema que a gente veio discutindo? Não só isso nunca fez sentido, como hoje não é elemento de sucesso. Sim. Né? Assim, hoje, mais do que nunca, você pode ficar 100% seguro e tranquilo de admitir as suas deficiências, os pontos que você não domina até o final, as respostas que você não tem, as suas inseguranças, as suas incertezas e a sua vulnerabilidade. Porque não é mais o seu papel, nunca deveria ter sido, e não é mais o seu papel ter todas as respostas. Né? Então, assim, a gente precisa enxergar isso e se posicionar de uma forma diferente e entender, e a gente vai chegar, eu tenho certeza, nesse ponto aqui da discussão também, o que é, então, afinal de contas, o papel do líder? O que é essa missão? O que é essa jornada? Né? Porque é muito diferente
desse modelo histórico que a gente tem e talvez do achismo que ainda mora na cabeça de muitas pessoas sobre esse cargo, sobre essa responsabilidade, né? Então, eu vou pegar esse gancho que você trouxe, e antes de explorar mais algumas coisas que têm a ver com liderança, né, para você, olhando como esse executivo de RH, que já passou por várias e várias empresas, qual é hoje o propósito da liderança dentro do seu prisma? Eu gosto muito dessa pergunta. E eu brinco com diversas pessoas que liderar é encher forminha de gelo. As pessoas romantizam muito, tem toda uma glamorização da liderança, né, e tudo mais. Sim, existe um convite muito interessante ali, um reconhecimento muito interessante, uma recompensa financeira muito interessante associada a uma carreira que cresce na direção de uma carreira de liderança, de posições de liderança. Mas, primeiro, acho que um disclaimer, um alerta muito válido aqui para todo mundo eu acho que todo mundo pode, e se tem interesse, deve desenvolver as competências para se tornar um líder. Eu não acredito que o líder nasce pronto. Uhum. Mas você precisa entender que não é uma posição que deve ser associada somente com prestígio, com recompensa. É uma posição de maior peso. É uma posição de maior desgaste, de maior dificuldade. Então você tem que ter certeza que isso conversa com a sua prioridade, conversa com seus objetivos, com a sua disponibilidade, antes de você investir energia nessa direção. É como talvez ali a decisão de ter filhos. É ótimo, é lindo, é maravilhoso, mas você entende que é uma vida de doação? Você entende que é uma entrega total e absoluta? Você está disposto? Porque senão depois você vai ter perseguido um sonho que não era seu, você vai ter perseguido uma meta que não era sua, e você vai ser miseravelmente infeliz, ainda que você possa conseguir ter algum sucesso com muita disciplina. Então, essa questão da disposição, eu acho que ela não tem que ser construída, ela tem que ser natural na pessoa. A partir do momento que você entende isso, aí eu volto para a analogia de encher a forminha de gelo, é porque liderar é servir. Uhum. Liderar era essencialmente, para mim, o propósito é habilitar as pessoas, remover os obstáculos para que as pessoas possam performar dentro da maior capacidade delas. E, inclusive, habilitar essas pessoas a crescer também nas carreiras delas. Aí é ser um mentor, é ser um desenvolvedor de pessoas, inclusive no sentido de que isso é uma necessidade dos negócios que você representa como líder. Eles precisam ter um pipeline de formação de pessoas para atender um crescimento, para atender um plano sucessório, para atender uma rotação natural de talentos dentro do negócio. Então, o que acontece na prática e no dia a dia? E aí eu tenho outra analogia divertidíssima. Eu não sei até que ponto ela é abrangente, mas aí vem o nerd tímido aqui falando. Mas quase todo mundo já assistiu seriados ou filmes de apocalipse zumbi, ou de invasão alienígena, ou de qualquer outro tipo de catástrofe, terremoto, enchente, dilúvio, onde a sociedade como a gente conhece ela é desconstruída, né? Todo o nosso funcionamento é desconstruído, e aí você tem aquela... de repente começa a emergir grupos de sobreviventes, como naquele seriado The Walking Dead. Começa a emergir grupos de sobreviventes ali, e essas pessoas normalmente estão carentes de uma liderança. Tem sempre alguém que normalmente nunca é de forma voluntária, se a gente pegar ali dentro do núcleo dos mocinhos, nunca é de forma voluntária. É sempre alguém que tem alguma coisa em comum, que tem alguns elementos ali naturais ou que foram desenvolvidos ao longo da vida, não importa, mas que tem aquilo contratado e que assume a frente. E qual que é o papel dessas pessoas? Garantir que todo mundo sobreviva, garantir que todo mundo prospere. Então essa pessoa ela tem que lidar com um número e uma carga de problemas muito maior que todo mundo que está ali naquela comunidade. Normalmente, inclusive, não são necessariamente pessoas extrovertidas ou que falam em público. Não, são pessoas que resolvem problemas. Uhum. São pessoas que estão genuinamente dispostas a cuidar de outras pessoas. Então, veja, não estou falando de habilidade, eu estou falando de disponibilidade. E aqui eu encaixo a resposta para o propósito. O líder ele tem que ter esse drive, essa missão, esse objetivo incansável de resolver os problemas e habilitar as pessoas para estarem em um ambiente de performance. Acho que isso fecha muito bem para mim o que é o looping ali, ou o ambiente onde eu acredito que liderança se define e se encaixa mesmo como propósito.
Eu acho que se ele não tem essa disponibilidade interna, por mais que ele se desenvolva, por mais que ele adquira competências, ele vai estar sempre naquela cadeira da como é que a gente fala? Do lamuriar, né? Do reclamar, do culpar, E aí me remete de novo a uma vivência que eu tive há muitos anos atrás. Eu estava caminhando numa indústria. E aí um líder xingando as pessoas, chamando as pessoas de cretinas, imprestáveis. Eu falei assim, gente, nós vamos começar um trabalho aqui de comunicação e esse líder, né, tipo assim, tá destruindo o trabalho. Chamei ele no cantinho, fulano, me conta uma coisa. Por que você escolheu ser líder? E aí, por um momento, ele olhou para cima e falou, Dani, eu tinha um líder tão bom, sabe aquela pessoa que você chegava mal, parece que você conversava com ele, ele tirava os problemas de você. Se você tinha um impedidor, ele ia lá e, sabe, de repente aquele caminho se abria. Eu admirava tanto esse líder que eu resolvi escolher a carreira de liderança. Não era por ele, era pelo líder. Porque eu queria fazer para as pessoas o que ele fez para mim. Aí, por um momento, eu olhei bem no fundo dos olhos dele e falei assim, com essa atitude que você está tendo, você realmente está fazendo para as pessoas aquilo que você gostaria de fazer? Aí ele falou, depois desse tapa na cara, eu posso ir embora. Mas é exatamente isso. Muitas vezes, e aí eu entendo a pressão, a dinâmica que a gente tem, é uma dinâmica hoje nas organizações, que a gente fala muito de saúde mental, mas eu não vejo a maior parte das empresas tomando conta da liderança. A gente fala muito do colaborador, a gente fala muito que, olha, toma cuidado com o que você fala, né? Vamos organizar aqui para a gente poder se comunicar melhor, dar um feedback mais assertivo, né? Ou seja, você tem um monte de coisa para ensinar o líder o que ele deve fazer. Mas quem é que está cuidando dessas pessoas dentro das organizações? Quem é que está cuidando da saúde mental desses líderes? Porque é muito necessário, eles lidam com muitas pessoas, muitos problemas complexos, não dá para romantizar que a liderança é só maravilhas. Eu sempre falo, olha, vocês têm ônus e bônus, mas tem mais ônus. Muito mais. Muito mais. É um fardo muito pesado. Muito pesado. Então, se você não tiver com essa intenção que você trouxe aqui, muito bem claro para mim, o porquê que eu quero ser líder, vai ser muito mais difícil. Você pode fazer vários MBAs de desenvolvimento, mentoria, coach. Você não vai chegar lá exatamente porque não foi uma escolha sua. Foi, para crescer eu tinha que chegar aqui, né? Ou me inspirei numa outra pessoa para poder ser igual. Isso não vai funcionar. Não vai, em cenário algum. Eu acho que essa mensagem, se eu posso dar alguma contribuição para pessoas nessa trajetória, eu acho que essa mensagem, sem sombra de dúvidas, é a que eu mais acredito. Assim. É um fardo muito pesado. É um caminho muito duro. Não podemos romantizar, porque se você não tiver essa abertura, essa disposição, vai ser ruim para todo mundo. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para sua carreira, vai ser ruim para a empresa, vai ser ruim para os seus liderados. Não tenho dúvida nenhuma disso. A partir do momento que essa missão faz sentido para você, ter mais responsabilidade do que os coleguinhas dentro da empresa faz sentido para você? Mas eu vou ganhar mais por isso. Sim, vai ganhar mais por isso. Mas existem pessoas que têm menos responsabilidade, mas um expertise técnico maior e vão ganhar mais do que você. Sim. A gente já viveu uma era onde somente a responsabilidade era remunerada. Isso não existe mais no mercado, não é mais verdade única no mercado. Hoje, a gente tem opções. Tem diversas áreas. Mesmo, mas você trabalha com RH. Sim, você pode trabalhar com consultoria. Você não precisa ser gestor de pessoas. Você pode ser incrivelmente bem remunerado, ganhar muito mais do que diretores, do que C-levels, trabalhando com consultoria. O sucesso vai vir da sua capacidade de execução. Então, você tem que ter essa autoleitura, assim. Eu quero entregar resultados através da minha capacidade de execução ou através da minha capacidade de mobilização, de resolver problemas para os outros. De ressignificar cenário, de traduzir estratégia, de direcionar sem comandar. Comando e controle é regime de exceção na sociedade e na dinâmica empresarial que a gente tem hoje. Ainda existe. No exército ainda existe. Em indústrias muito pesadas em frente de operação, ainda existe.
E tem um contexto para isso, a gente poderia ficar falando o dia inteiro sobre. Não é que comando e controle é errado, qual é o problema que você está ali para resolver, qual é a ferramenta que você tem que usar. Na grande maioria das dinâmicas de liderança nas organizações modernas, comando e controle vai ser um recurso menos utilizado. Você vai ter que ter muito mais capacidade de influência. Então, até mesmo a parte que era para ser fácil, dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, torna-se, na verdade, um processo de contextualizar, de convencer, de influenciar, de direcionar a carga certa para a pessoa certa, né? Ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, assim, é algo que exige muita ginástica, muita flexibilidade, muita tentativa e erro também, né? E muita, de novo, disposição para estar naquela labuta, naquele lenga-lenga, muitas vezes, né, assim, de trazer o que para você é óbvio não vai ser óbvio para o outro, né, assim. Então, é um trabalho muito exaustivo, emocionalmente, mentalmente, em diversos aspectos. Se isso não faz sentido para você, não vai atrás desse caminho. Eu te garanto que você vai ganhar menos dinheiro nesse caminho. Você vai ter menos sucesso nesse caminho. Você vai ter menos prestígio. Seja lá o que for que você está buscando na sua carreira, você vai ter menos nesse caminho se você não tiver essa disposição do que em qualquer outro da sua vida, assim, não tenho dúvida nenhuma. E essa é uma armadilha que, olha, a gente no RH, nas nossas andanças, né, a gente interage com tantas pessoas, com tantos profissionais em diferentes momentos de carreira, e é tão triste quando a gente vê uma pessoa assim super capacitada, já com seus 30, 40 anos de estrada, extremamente frustrada, porque ela conseguiu, porque assim, sua fala lá atrás, ela traz que as empresas e a vida remuneram e recompensam a entrega, né? Então, se você tem capacidade de entrega como um contribuidor individual, né, como um executante ali, de atividades, de processos, de escopo de projetos, você entrega e você vai levantar na mão dizendo, olha, mas eu quero uma cadeira de liderança, ainda que você não tenha as habilidades, ainda que você não tenha essa disponibilidade que a gente está colocando aqui como tão importante. Eventualmente, aí se eu não me engano, é o princípio de Peter, que diz que o ser humano é promovido nas organizações formais até o seu nível de incompetência. Eventualmente vão te dar a cadeira. E aí você vai ser miseravelmente infeliz e incompetente. E provavelmente você vai ficar por ali o resto da sua vida, porque você tem algo de valor para adicionar. Isso consome agora a menor parte da sua vida profissional, mas ainda te dá um mínimo de sobrevivência, além do seu histórico dentro do mercado e daquela organização. Você vai ficar andando de lado ali para sempre, como um zumbi infeliz, sem entregar, sem ser reconhecido e culpando tudo e todos, menos a si mesmo. A si mesmo. E eu acho que tem ainda mais desafios para a liderança, porque além dos desafios que você tem com a equipe, que já não são poucos, você ainda tem desafios de ser uma pessoa de influência lateral. Você precisa influenciar lateralmente e você precisa influenciar para cima. Ou seja, você precisa ter jogo de cintura, você precisa ter um bom repertório, você precisa entregar resultado, ser um bom negociador para que você possa ter aliados e conseguir muitas vezes, né? Ou novos orçamentos, novos projetos, promoções, ou seja, isso tudo depende dessa qualificação do líder e que não é fácil. Então, não é só a parte, se fosse só a parte dos colaboradores, a gente ainda tem só esse elemento. Não, você ainda tem à medida que você vai galgando, né, Samuel, tem outros desafios. Mas eu quero dar um passo, né? Você falou um pouco da intenção, agora eu quero ir para as skills. Uhum. Vamos imaginar que a pessoa topa e fala, é isso mesmo que eu quero para minha vida, eu tenho a intenção de ser líder, quero servir a outra pessoa, os outros, né? Quero ser uma pessoa que influencia. O que você coloca como as skills principais quando você fez toda a sua trajetória de carreira? Provavelmente você escolheu as competências mais importantes para você potencializar, desenvolver, melhorar. Quais que você escolheu? E se elas ainda hoje, quando você olha para o contexto em que você está, para os outros executivos, são as mesmas ou você agora acrescenta mais algumas? Olha, eu acho que tem coisas que, independente do tanto que o mundo muda, tem coisas que mudam muito pouco. E aí, para mim, eu acredito muito nos 3 Cs, assim, isso aí, sinceramente, fontes
Minha cabeça. Pode até estar em alguma literatura, mas talvez seja só uma coincidência, mas converge para 3 Cs. E em ordem de importância, para mim a skill mais importante, mais relevante e super treinável, a gente começou falando disso, inclusive, é a comunicação. Uhum. E aí não é só saber apresentar, saber se posicionar, saber falar em público, não. Comunicação começa por saber ouvir, né? Então a gente precisa treinar, a gente precisa se provocar, a gente precisa repetir isso incansavelmente para a gente se tornar mais efetivo. Aí, mas eu sou comunicador, nasci assim. Gente, assim, é claro que existem pessoas na música, nos esportes. A gente pode trazer o exemplo do Messi com o Cristiano Ronaldo no futebol, né? Assim, é nítido que existe algo ali no Messi que já veio mais de fábrica e que é diferente. Mas o Cristiano Ronaldo talvez tenha conquistado números mais expressivos do que o Messi através de puro esforço, através de puro preparo, treino, foco e disciplina. Então, eu não estou preocupado com isso. O que você tem de mais forte ou o que você tem de mais fraco. Você precisa desenvolver uma comunicação extremamente eficiente. Você precisa saber ouvir, você precisa saber capturar as demandas, entender. A comunicação ela é a ferramenta para toda ação. Então, se você começa a se mover, a entregar, a performar, a conectar antes de diagnosticar, antes de interagir com as pessoas, antes de se situar naquele ambiente, você já tende a errar. Além disso, para botar os planos em movimento, você vai precisar mobilizar, você vai precisar influenciar, você vai precisar conectar. Então, a comunicação em todas as suas vias de ação, ela é fundamental, né? E existem N maneiras de você desenvolver a sua comunicação, né? Assim, eu acredito que a leitura é e sempre vai ser uma excelente fonte de clareza, de desenvolvimento ali de um cognitivo básico para a comunicação, de capacidade de interpretar o que está sendo dito, que talvez seja um dos maiores gargalos que as pessoas têm, né? As pessoas falam A e a outra pessoa entende B, mesmo quando ela está investida em ouvir, ela ainda assim não está interpretando correto. Até porque provavelmente tem um gap na comunicação do outro lado também que não está te entregando a melhor mensagem. Então, até que ponto você está comprometido em testar a sua compreensão daquilo que foi dito? Fazer perguntas para testar o que você absorveu de informação daquele sinal que foi enviado para você ali e garantir que a clareza está estabelecida. Então o primeiro C para mim e o mais importante de todos é a comunicação. E você para desenvolvê-la pode ler, pode buscar podcasts, pode buscar cursos, mas também é muito importante que você se predisponha a praticar a comunicação de uma maneira intensa, disciplinada e estruturada para garantir que ela foi eficiente. O segundo C, para mim, é a coragem. Porque o líder, bom, isso vale para todos os níveis de crescimento profissional. O que muda do analista júnior para o analista pleno? O que muda do pleno para o sênior? Invariavelmente é a responsabilidade, é o nível de escopo e de tomada de decisão dentro daquele nível de escopo. Ele vai crescendo até chegar no nível mais relevante e desafiador dentro desse contexto de tomada de decisão, que é o nível, que é a liderança, né? Obviamente, na carreira técnica, o especialista também vai ter que se posicionar ali tecnicamente em diversas situações, que é uma tomada de decisão muito relevante também. E o que a gente precisa para tomar decisão em um ambiente incerto, dinâmico, volátil, né, com tanta dualidade, né, com tanta complexidade? Coragem. Você vai precisar tomar decisões com níveis muito insuficientes de certeza de informação e de clareza em diversos momentos. Você vai precisar tomar decisão com velocidade. Você vai precisar tomar decisão com convicção. E quando você faz isso, você, obviamente, pode ter resultados positivos, pode ter resultados negativos daquilo, mas você está cumprindo com o seu papel e com a sua missão de uma posição de liderança, de uma posição de gestor efetivamente, né? Assim. Então, a coragem para tomar decisões difíceis, para tirar projetos que ainda não estão 100% escopados, definidos, estudados numa matriz de risco, mas no momento que o mercado pede, que a empresa pede, você vai precisar acelerar aquilo dali. Coragem, não tem como a gente fugir disso. Agora, coragem é uma skill que a gente desenvolve com treinamento? Talvez não. Mas certamente, coragem é um conceito que se a gente começa a modelar e estruturar, e aí sim você pode estudar para aprender a fazer isso, você consegue desenvolver sim, né? Na própria
Na própria Amazon, eles têm um frame que eu achei maravilhoso, assim, te confesso que, apesar de meio óbvio, inclusive de conhecimento público, eu não tinha sido exposto para ele de uma maneira estruturada ainda, que eles falam em inglês, né? One-way door decisions ou two-way door decisions. É uma decisão só com uma porta de entrada ou é uma decisão que tem uma porta de entrada e uma porta de saída? Porque você começa a aplicar essa velocidade de tomada de decisão e essa coragem quando você entende que o custo de errar é baixo, que você pode reverter aquele caminho que você adotou ali e rapidamente remodelar o projeto, o escopo, para uma direção melhor. Agora, é óbvio que em alguns momentos você vai estar de frente para uma decisão de somente uma porta de entrada irreversível e você vai ser forçado a tomar. O líder vai fracassar não é quando ele vai tomar a decisão errada. O líder vai fracassar quando ele não tomar decisão nenhuma. E aí, por último, assim, em termos de skill, e depois a gente pode voltar em cada uma delas, explorando os pontos que você achar que são mais relevantes aqui, o último C, para mim, é a compaixão. Para fugir um pouco do clichê da empatia, tá? Eu acho que a compaixão, com uma nota de rodapé que eu vou trazer no final, ela é a empatia 2.0, porque não é só simplesmente entender de onde o outro vem, o que ele está buscando, quais são as dores, quais são as expectativas, entender como ele se sente, tudo isso é muito explorado na empatia. Eu acho que a compaixão é genuinamente se importar com isso, porque aí sim a gente vai conseguir alimentar a nossa tomada de decisão e os nossos direcionamentos, né, a nossa condução em cada situação, da forma como um líder de fato deve conduzir. A nota de rodapé importante é que empresas são negócios, né? Buscam resultados, e ainda que você se importe genuinamente, você precisa equilibrar interesses, você precisa ter um certo pragmatismo. A compaixão, ela tem essa armadilha de muitas vezes te amarrar completamente e você não conseguir fazer o que precisa ser feito. Mas eu acho que ela é a definição mais abrangente e mais aderente ao que um líder precisa ter de skill realmente para lidar com pessoas em todos os níveis, né? Não somente os seus liderados, mas os seus stakeholders como um todo. Eu vou fazer uma conexão, vou começar pela compaixão. Há muitos anos atrás, quando começou aquela questão da liderança compassiva, eu fui estudar a fundo, e a liderança compassiva ela é interessante, porque o conceito, quando eu estudei, foi eu esqueci o nome dele, mas ele ficou muitos anos como gestor de RH do Google. Daqui a pouco eu lembro. Eu falo que eu sempre esqueço o nome da pessoa do livro. E ele traz uma coisa interessante que depois disso eu comecei a desenvolver isso, né? Acoplei junto com a liderança adaptativa e falei o seguinte: o que é isso? O que é liderança compassiva, de acordo com esse conceito? É você compreender quem são as pessoas, compreender os talentos delas, ter uma escuta ativa genuína. Você não vai saber como ela está se sentindo, porque você não está no lugar dela, né? Mas você sabe através da escuta profunda que você faz, e você genuinamente está interessado em desenvolver e dar ferramentas para aquela pessoa. Então, eu lembro numa entrevista que eu assisti com o Jeff Weiner, que foi muito tempo o CEO do LinkedIn, e ele fala o seguinte, o que para ele era liderança compassiva? Dentro da organização, era o seguinte: se eu tenho um escopo de competências X, né, a minha obrigação como gestor, se aquele escopo mudou, se está mais arrojado, se a empresa agora quer mais resultado, eu preciso dar todas as ferramentas, todas as estratégias, eu preciso dar a mão para aquela pessoa e falar assim, a minha parte eu preciso fazer, como gestor, como negócio e como empresa. Só que existe uma parte que não é minha, existe uma parte que é do outro. Então, ele fala que a liderança compassiva é, inclusive, que à medida que você dá as estruturas, dá as ferramentas, né, e ajuda aquela pessoa a se desenvolver, e ela não quer porque é uma opção, todos nós temos essa opção, você demiti-la é um ato compassivo, porque essa pessoa começa a adoecer, essa pessoa ela não está mais aderente aos valores, àquela cultura daquele negócio, e naturalmente ela vai contaminar, né? Você permitir isso é contaminar toda a família. Então ele fala que a gente tem que ter muito cuidado, porque o líder é um influenciador direto, inclusive, da família. E eu falo muito isso nos meus treinamentos. Falei assim, eu não sei se vocês sabem,
O papel da liderança é tão importante que vocês não influenciam só as pessoas que estão com vocês. Vocês influenciam filhos, vocês influenciam o humor, a saúde mental das esposas, dos maridos, porque eu sou em casa tudo que eu, né, juntei dentro da empresa. Então, se meu dia foi ruim, se meu feedback foi aquele feedback que mais causou estresse, né? Claro que ele vai causar, mas assim, se foi algo mais, se eu vivi algo mais tóxico, né? Algo que não era o que eu gostaria de ver num ambiente saudável, eu vou levar isso para minha casa. Com certeza. Então, ele fala que esse é o processo que o líder precisa estar muito atento. Eu preciso cuidar do ambiente, eu preciso cuidar das pessoas e eu preciso dar todas as ferramentas que aquela pessoa precisa, inclusive um feedback verdadeiro, mas respeitoso, de que ela tem que ter a clareza para a evolução. Eu preciso falar com ela, eu preciso evoluir com ela, eu preciso dar todo um amparo que eu puder. Mas se caso a gente perceber que ela não tem, né, ou disposição, ou ela não tem interesse, ou ela não tem vontade mesmo, aí o mais honesto é você fazer a demissão, que não é fácil, né? Vou aproveitar esse gancho da demissão, né? Vou entrar com você daqui a pouco nas decisões difíceis e complicadas, mas só fazendo uma última conexão, que você trouxe comunicação e coragem. E eu sempre achei que comunicação é diálogo. E que as pessoas interpretam também, têm um repertório, mas elas interpretam porque elas têm mapas diferentes da realidade. Então, a forma como você foi educada é diferente da forma como eu fui educada. Então, o que você está falando, muitas vezes, eu não consigo compreender porque você fala de uma forma... você reduz aquilo que você pensa, né? Todos nós resumimos o nosso pensamento. Então, olha o outro cuidado que o líder precisa ter, porque ele resume. Muito líder fala comigo assim, Daniela, mas isso não é óbvio? Não está claro? Essa informação não... Para mim é tão claro. Eu falei, tá claro porque você tem um contexto, você tem as estratégias, você está num outro nível, então a sua informação ela é mais ampla. Então, quando a gente vai passar para as pessoas, eu preciso ter esse cuidado. E uma outra coisa que eu acho que envolve muita coragem é você ser vulnerável para falar para as pessoas, isso aqui eu não sei. Isso aqui eu preciso de você. Né? E chamar essa pessoa para o diálogo. E chamar essa pessoa para ela poder falar para mim o que você entendeu desse processo aqui. Porque comunicação, se não for uma via de mão dupla, eu não acredito numa comunicação em que eu falo e mesmo que eu repita, eu garanto que aquela pessoa entendeu. Eu não sei o que ela entendeu porque eu não sei a interpretação que ela tem da realidade. Então, isso tudo envolve um misto de vulnerabilidade, de coragem, de empatia, de compaixão. Eu acho que as coisas, elas estão, em alguma forma, elas se interconectam. Então, eu acho que são habilidades, não são fáceis, são habilidades complexas, mas eu acredito muito nisso. E eu acredito muito nisso que você falou. O líder que não toma decisão, ele perde. Que seja decisão de manter alguém, que seja decisão de demitir alguém, de entrar num projeto. Eu acho que quando você tem essa segurança, sabe, as pessoas te encaram como uma pessoa corajosa. Para mim, a coragem, ela vem muito da segurança. Aquela pessoa que é segura e fala, eu gosto muito de filosofia. Quando você lê ali Marco Aurélio, Alexandre o Grande, que eles estão na linha de frente, você fala assim, pô, eu considero essa pessoa corajosa, porque ela tá à frente. Ela tá com medo? Tá com medo. Sabe? Mas ela vai, com medo mesmo. Então, a coragem, ela não exclui o medo. Com certeza. Na verdade, só existe coragem na presença do medo. Na presença do medo. Senão é só movimento. E eu quero aproveitar para poder te perguntar, dentro dessas skills, dentro da sua trajetória, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? Eu acho, e inclusive traz uma conexão maravilhosa com o que a gente está falando aqui de jornada de desenvolvimento, construção, né, de uma carreira e de skills para o longo prazo. Eu entrei ali na Vale, como eu disse, muito novo, e para mim foi um presente, uma honra, um privilégio. Eu tive acesso a todos os recursos que qualquer profissional quer e precisa para o seu desenvolvimento. Conhecimento, pessoas experientes, cursos, projetos, desafios. E em algum momento eu atingi um platô. Uhum. Especificamente, 10 anos depois, eu já tinha uma clareza enorme do que eu queria, de onde eu queria chegar, do tipo de projeto que eu queria liderar, do tipo de desafio que eu queria realmente ter para a minha carreira. E esses desafios, esses projetos, eles existiam dentro da Vale. Mas o que eu percebia em mim
de gap, de necessidade de desenvolvimento, e o que eu entendia que eu precisava viver para conquistar essas habilidades, para me tornar esse profissional que ia ter direito de participar daqueles projetos, eu não via dentro da Vale ambiente para eu praticar. E isso é muito importante. A gente não adquire skill só estudando. A gente não adquire habilidade só estudando. Você precisa ter um espaço para poder performar dentro daquele ambiente, dentro daquele cenário, repetidas vezes, para você desenvolver aquela musculatura que você está buscando. E a Vale, até por toda essa estrutura, eu sempre enxerguei como uma empresa incompatível com aquele momento. Não era para sempre, mas por algum tempo eu precisava viver num ambiente de mais, vamos dizer assim, um ambiente mais rudimentar. Um ambiente um pouco mais caótico, menos estruturado, onde o improviso fosse mais bem-vindo do que numa mineradora, com tantos impactos e com tanta complexidade, que acho que já está claro hoje em dia para todo mundo na sociedade. Eu precisava, na minha visão, trabalhar em uma empresa menor, de proporções menores, não uma empresa pequena, mas numa realidade diferente, onde o meu escopo fosse um pouco aumentado, a minha autonomia por necessidade do negócio fosse aumentada, a minha exposição a um ambiente de erro fosse, portanto, também aumentado. Não estou dizendo que isso não existia, eu não poderia existir dentro da Vale totalmente, mas a minha visão naquele momento era de que não existia. E eu estava super bem encarreirado, eu estava super bem avaliado, eu seguia numa sequência ali de oportunidades de crescimento incrível, eu sou super grato a isso. Estava, inclusive, vindo ali de 4 anos com a melhor gestora que eu já tive na minha carreira, a que mais trabalhou meu desenvolvimento, uma pessoa, inclusive, que eu busquei para poder ter um aprendizado muito específico ali que dentro daquele ambiente, escopo de Vale, foi necessário e eu acredito que eu consegui conquistar, mas realmente eu precisava abrir mão de tudo aquilo para poder me desenvolver profissionalmente dentro daquilo que eu acreditava que era o certo a ser feito. E aí, com 11 anos de empresa, eu pedi demissão e de longe foi a decisão mais difícil que eu tomei. Eu fui ganhar metade do que eu ganhava. Foi um movimento relativamente até lateral, que depois se traduziu num crescimento muito acelerado. Foi uma janela linda na minha carreira. Durante 8 anos, eu fiquei em um negócio que vinha de uma estrutura familiar, mas que estava crescendo muito em governança, investimento de fundo internacional. Ajudei a construir uma equipe e tenho certeza que deixei um legado maravilhoso ali, mas 100% dentro disso que eu estava buscando. Um ambiente onde ali a realidade e a dinâmica da vida, do dia a dia, fossem mais convidativos para uma velocidade maior de movimento, sabe? Assim, acho que é isso. E depois eu acabei, na minha jornada de transição para chegar na Amazon, me deparando com um cenário dos sonhos para mim, assim, que eu percebi que em negócios diferentes existem realidades diferentes, e eu acabei encontrando exatamente a interseção entre essas duas realidades. Uma empresa gigante, com projetos incríveis, com recursos, com investimento, com desafio, mas ao mesmo tempo com um ambiente, uma velocidade de ação que vai totalmente ao encontro desse dinamismo que eu estava buscando. Mas essa decisão de abrir mão de uma estabilidade, de reconhecimento, de dinheiro, de até mesmo carreira no curto prazo ali, para poder contratar as habilidades que eu precisava e que eu queria, foi, sem sombra de dúvidas, a decisão mais importante e difícil da minha carreira. Quando você olha na sua trajetória de carreira como gestor, né? Hoje você é líder de líderes, né? Líder de líderes. Quando você olha para toda a sua trajetória e pensa em decisões difíceis, em tomadas de decisões difíceis, você teve que ter coragem para poder tomá-las. Qual foi a decisão também? Você falou um pouco da sua parte pessoal. Agora, olhando como gestor, qual foi a decisão mais difícil como gestor? A gente não precisa nem trazer um exemplo muito individual, não. E eu poderia listar várias. Desistir e declinar de um projeto que você já tinha investido muito tempo é sempre muito difícil e é muito importante que você faça, né? Assim, a decisão de contratar uma pessoa é sempre uma decisão muito difícil, mas eu acho que para qualquer gestor, a decisão de desligar um colaborador, especialmente se for uma pessoa de alta performance, mas que não necessariamente contribui para o ambiente da forma como a gente precisa, e hoje em dia, né? Assim, essa sinergia da equipe está muito mais em evidência, que é mais impactante para o resultado final do que um nível ali de contribuição individual. A decisão de demitir uma pessoa que tem uma entrega individual relevante, mas que tem um elemento de desagregação no grupo,
é a decisão mais difícil que a gente tem que tomar. Não tenho dúvida nenhuma disso. Para que você tomasse essa decisão, o que você fez antes? Quais foram as ações que você fez antes de tomar essa decisão? Olha, essa pessoa ela não tem o nível de, talvez de respeito, né? Ela não tratava a equipe da forma como se esperava tratar, mas tinha uma alta performance. Eu vejo que muitos gestores ficam reféns desta pessoa hoje, na maioria das empresas. Mas o que você fez e por que o que te impactou? Você fala assim, nossa, essa decisão precisa ser tomada rápido. Por quê? Então, o que está por trás dessa decisão que você tomou? Eu quero que você venha um pouco lá nos seus pensamentos, nas suas análises, até para a gente poder trazer para as pessoas que tipo de coisas que você fez antes, né, de tomar essa decisão, porque ela gera um impacto. Com certeza, né? Eu acho que diligência é uma responsabilidade muito grande do gestor. E quando a gente está falando de processos que vão ficar ali expostos e que vão ter uma transição dolorosa para o negócio, tem um conjunto de ações que você precisa tomar para garantir e minimizar os impactos que essa decisão vai causar para o negócio. O que não quer dizer que não vai ter dor, que não vai ter atrito. Se você buscar uma decisão completamente suave nesse patamar, não vai ter. Você nunca vai sair do lugar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que você vai precisar dar um passo para trás. O que você vai fazer no seu processo de ação é mitigar, minimizar ao máximo esses impactos. Eles não vão deixar de existir. Tem primeiro o elemento da pessoa. Eu acho que você tem que dar oportunidade para a pessoa reagir. Você trouxe isso muito bem aqui, a gente não precisa reaprofundar, mas o feedback tem que ser dado. E as oportunidades para que essa pessoa consiga dar a volta, seja numa questão técnica ou numa questão comportamental, precisam existir. Agora, a partir do momento que isso não acontece, dentro de um ciclo saudável, que da dinâmica do negócio ali pode ser que seja de 3 meses, pode ser que seja de 1 ano, não importa, mas você tem que ter clareza do que é, qual que é o tamanho do impacto de perder essa pessoa, quanto tempo eu tenho para investir num plano de retomada aqui dessa performance, desse comportamento, e imediatamente, ao perceber que esse plano não foi bem sucedido, quando esse prazo chega ao final, você precisa agir. Você precisa assumir compromissos com você mesmo e com o negócio de agir. Né? Então não pode ter surpresa para ninguém, não pode ter surpresa para quem está sendo desligado e não pode ter surpresa para o negócio de que aquela decisão vai ser tomada e que vai haver uma pequena descontinuidade. E até mesmo dentro desse sentido, você vai trabalhar contingências operacionais para reduzir os impactos dentro daquele... No final do dia, Dani, a armadilha que as pessoas caem é a zona de conforto. Sim. Ela sabe que ela tem que tomar a decisão, ela não tem dúvida nenhuma disso, mas ela não faz nada, porque aí essa decisão fica sempre distante no horizonte, ela nunca precisa tomar aquela decisão no curto prazo. Como eu ainda não dei o feedback, como eu ainda não preparei uma contingência, quando eu não alinhei com a direção da empresa, eu nem posso demitir essa pessoa hoje. Então você precisa começar no D0 a ter uma linha de ação e executar essas questões e talvez, no final dessa estrada, você nem precise fazer a demissão. Mas você precisa dar o primeiro passo, sair da zona de conforto. É dar o primeiro passo e não executar a ação final, que é o desligamento. Eu acredito muito nisso. Fica mais fácil você se comprometer e se engajar com esse caminho se você entender que primeiro as primeiras coisas. E não é decidir hoje, demitir amanhã. Não é isso. É uma construção. É um processo. E esse processo existe não é para demitir. Esse processo existe para não demitir. Mas se esse processo não funcionar como a gente espera que ele funcione, a demissão vai ser natural, inevitável e muito mais bem construída. E a minha perspectiva é que se o gestor não toma essa decisão e fica protelando, ele manda uma mensagem muito clara para a equipe. De que está tudo bem. Você ser desrespeitoso, você ir contra aquilo que a gente acredita, você zombar, seja lá qual é o comportamento, né? A gente olhando para a parte do comportamento, que eu acho que é mais complexo do que a parte técnica. Tá tudo bem. Você tratar mal as pessoas, desrespeitá-las, fazer as brincadeirinhas. O que importa é entregar o resultado. Que tipo de cultura a gente quer para esse negócio? Cultura é aquilo que você tolera dentro do negócio, dentro da sua casa. Então, seja a demissão por questão comportamental ou até por questão técnica. Exato. Se uma pessoa não entrega, não arca com os compromissos, não cumpre o prazo, não entrega dentro da especificação que foi pedida, repetidamente, e nada acontece, você está ali definindo a altura da barra para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Seja comportamentalmente ou seja tecnicamente. Então, assim, o custo de não agir para o gestor, para o líder, é sempre muito maior do que o custo de agir. Porque não é só o impacto
daquela pessoa, é o que aquela comunicação, aquela falta de comunicação, ela gera no contexto como um todo. É um processo de envenenamento ali de um negócio, de uma cultura, de uma equipe, é muito ruim, é muito ruim. É óbvio que é difícil. Quem é você para definir quem pode ou não pode trabalhar aqui? Quem é você para definir que a partir do próximo mês eu não tenho mais o meu salário caindo na minha conta? Quem é você para trazer essa notícia horrível para a vida de uma pessoa? Por isso eu volto lá no nosso ponto inicial. Se você não quer esse tipo de problema para sua vida, não corre atrás de cargo de liderança, de cargo de gestão, porque é isso. Se você não tem a coragem para poder fazer o que precisa ser feito, você vai só causar dano para o negócio. Caminhando para o nosso final, quero te fazer mais uma pergunta. Qual é o conselho que você, Samuel de hoje, daria para o Samuel quando ele começou a assumir equipes de liderança lá? Se você tivesse possibilidade de virar para ele para acelerar ou para poder, sabe, vou te dar um conselho, você é um mentor. Qual é o conselho que você daria para ele? Olha, eu não sei dizer se isso é relevante para todo mundo, mas para mim eu não tenho nenhuma dúvida. Assim, não tenha medo de desagradar as pessoas. Não queira que todo mundo goste de você. Porque é óbvio que você precisa ter mandato. E o mandato ele é de cima para baixo e de baixo para cima também. Só que esse mandato de baixo para cima, ou seja, a aprovação da sua liderança por parte da sua equipe, não vai vir do tanto que eles gostam de você. Vai vir do tanto que você consegue resolver os problemas que você precisa resolver. Eu acho que esse medo de desagradar, esse medo de falar o que a pessoa não quer ouvir, ele é completamente incapacitante. Todo líder passa por isso. A maioria dos líderes vai passar por isso. Tem pessoas que já vêm com esse sisteminha configurado de fábrica. Eu acho isso incrível. Todo mundo vai passar por isso. Mas se você não estiver disposto a ter conversas difíceis, a falar não, a desagradar, você também não vai conseguir sair do lugar. E eu acho que se eu tivesse ouvido isso de uma forma, não que não tenha sido dito, mas se eu tivesse conseguido ouvir isso lá no início, eu teria acelerado muito mais e teria reduzido bastante ali o tempo e a intensidade de problemas e desafios que eu vivi ao longo dessa jornada. E que hoje são muito mais leves, são muito mais naturais, assim, não é um processo de desgaste, é simplesmente um processo de posicionamento, de clareza. Se você tivesse escutado, o que você teria feito diferente? Olha, eu acho que imediatamente eu teria sido capaz de dar feedbacks muito mais úteis para as pessoas. Eu teria sido capaz de deixar o time habilitado para entregar o que a gente precisava entregar com uma velocidade muito maior e, portanto, resultados muito melhores, né? Assim, acho que o feedback ele é só um exemplo, tá? Assim, do desagradar, que quando você não tem coragem de fazer, o feedback simplesmente não é útil, né? Um feedback que só traz ali massagem para o ego da pessoa, um foco incrível naquilo que ela está fazendo, e que muitas vezes é o que as pessoas estão buscando mesmo hoje, mas não é o que elas precisam. Assim, então, eu não tenho dúvida que dentro da linha ali do escopo do gestor, a primeira grande mudança teria sido isso, assim, a minha capacidade de contribuir com a performance e a carreira das pessoas. Samuel, muito obrigada. Eu acho que essa foi uma conversa que trouxe muita clareza para vários pontos da liderança. Mas uma coisa que me marcou profundamente na nossa conversa foi a intenção. A forminha de gelo, né? Sem a intenção, sem a clareza, se é essa bucha que eu quero, porque, na verdade, é isso que o líder tem, no final das contas, né? Tem remuneração? Tem, mas eu acho que se todo líder fosse colocar na balança, no final das contas, o que vai impactar verdadeiramente é se eu estou atingindo aquilo que eu me propus. Se eu estou deixando um legado, se eu estou deixando um propósito, se eu estou capacitando melhor essas pessoas, se essas pessoas que estão comigo estão evoluindo. Outro dia eu escutei de um diretor e falou assim, Daniele, a minha maior alegria é saber que todas as pessoas que entraram comigo na empresa hoje são diretores. E eu fui capaz de ajudar cada um deles, sendo sincero, verdadeiro, mas respeitoso. Eu consegui ajudar cada um deles a evoluir, a melhorar na carreira, e hoje, né, eu era diretor, e agora ele é vice-presidente, hoje, até pouco tempo eles eram meus pares, mas eu tenho clareza que todos eles eu contribuí, eu potencializei, eu ajudei.
Então, o maior orgulho não era o salário, né? O maior orgulho, e é o que eu acho que todo gestor com essa intenção, ele faz ali no final das contas. Porque o salário, se você for colocar o tanto de trabalho que você tem, o tanto de desafio que você tem, ele acaba sendo pequeno frente a tudo que você tem que fazer. Eu concordo demais, Dani. Assim, as pessoas falam muito, liderança é ou não é uma questão vocacional? Eu acho que tem uma interpretação muito distorcida aqui da questão do vocacional. O vocacional não é técnico, não é perfil. Isso daí, primeiro, o que você tem valor. Incontestavelmente, nenhuma empresa precisa de 100% de líderes com o mesmo perfil. O que você tem para oferecer, seja extroversão, introversão, velocidade, cautela, o que você tem de perfil tem valor. E o que precisa ser desenvolvido de competência pode ser desenvolvido. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu acredito sim que existe a vocação. Mas a vocação é para isso. Você tem que ter muita certeza que você está disposto a se engajar, a cuidar de pessoas, cuidar de carreiras, resolver problemas e habilitar aquele ecossistema a performar através, sim, do seu trabalho e da sua contribuição, mas de forma muito mais indireta do que quem está na linha de frente, de fato apertando o botão, de fato entregando um relatório, de fato construindo o relatório. É um chamado diferente. E é vocacional, sim. A pergunta que você tem que se fazer é se é isso que você quer, se é essa a intenção que você tem. A gente certamente, né, não tem aqui a prepotência de achar que somos donos de uma verdade absoluta, mas a minha vivência me traz muita clareza com relação a esse tema. E, enfim, eu espero ter conseguido contribuir de alguma forma para todo mundo que escutou, pelo menos ter uma provocação e uma reconfiguração ali da direção. Muito obrigada, foi maravilhoso. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.